Fala rapaziada, começando mais um episódio de Onde a Coruja Dorme FC. E hoje para falar um pouquinho mais a respeito da derrota do Palmeiras por 2-1 para o Bragantino. Realmente o Palmeiras ele optou por uma formação com o time reserva, basicamente um time de garotos, com algumas exceções. O Palmeiras prova que está priorizando realmente a Libertadores, o que na minha visão pode ser um tipo de escolha muito difícil, porque caso o Palmeiras não consiga sucesso na Libertadores, ele vai passar o resto do ano praticamente só buscando outra vaga para a Libertadores, sendo que, na minha opinião, o Palmeiras teria condição de estar brigando pelo título sim. Até porque, se hoje vence o jogo, o Palmeiras ficaria a 4 pontos do Botafogo. Então, restaria ver o jogo de amanhã, o Botafogo contra o Goiás, e talvez o Palmeiras pudesse ficar a 4 pontos ainda tendo um jogo direto com o Botafogo. Então, na minha visão, o Palmeiras abriu mão um pouco cedo demais desse Campeonato Brasileiro. Em relação ao jogo, eu quero destacar que o Palmeiras jogou basicamente com o time da base e foi bem, relativamente bem. Muito embora o resultado não tenha sido positivo, mas eu senti que os garotos da base realmente entregaram um bom trabalho na medida do possível. Óbvio, ainda falta experiência, ainda falta rodagem, ainda falta até estar melhorando alguns fundamentos, o que é normal quando você ainda é um garoto. Com o tempo você vai se aperfeiçoando e você vai melhorando seus fundamentos. O Bragantino começou o jogo bem melhor do que o Palmeiras, começou criando bastante situações de gol. O Palmeiras estava praticamente só se defendendo, até que o Palmeiras consegue encontrar um gol com o Endrick. Realmente o Endrick é muito bom nessa questão de finalização, quando ele chegou cara a cara depois de um grande passe do John. Ele foi lá, conseguiu driblar o goleiro e conseguiu fazer o primeiro gol do Palmeiras. A partir daí o Palmeiras melhora bastante no jogo, começa a criar bastante oportunidade de gol, tanto que consegue colocar 2 bolas na trave em sequência, uma com o Luiz Guilherme e outra com o Breno Lopes. Então já via-se que o Palmeiras estava melhorando o seu jogo e que o Bragantino sentiu bastante esse primeiro gol. Só que o Bragantino, aos poucos, ele vai recuperando seu volume de jogo, ele vai conseguindo melhorar na partida e termina a primeira etapa melhor do que o Palmeiras. Muito embora o Palmeiras conseguiu sair dessa primeira etapa com uma vantagem de 1-0, o que foi importante. No segundo tempo também o Bragantino começou pressionando bastante, até que nós tivemos a jogada do primeiro gol, que ela se origina a partir de um pênalti do Richard Rios. Realmente, o Richard Rios fez um pênalti que, na minha visão, totalmente desnecessário, onde ele acaba abrindo os braços demais. Então, foi um pênalti que realmente não precisava. O Palmeiras estava relativamente controlando o jogo até que saiu esse pênalti. Aí o pênalti é convertido pelo Bragantino. A partir daí, o Bragantino até tenta dar uma pressionada no Palmeiras, só que eu não vi o Bragantino conseguindo fazer essa pressão. O jogo estava mais ou menos igual, o Bragantino não conseguia chegar muito na defesa do Palmeiras. E para que o jogo tinha se apresentado, o empate não era de todo ruim, porque o Palmeiras todo reserva, o Palmeiras todo da base e o Bragantino, que tem uma grande equipe, inclusive depois desse jogo, ultrapassou o Palmeiras e agora é o segundo colocado, então o empate não seria ruim. Até que, quando o jogo parecia que iria realmente se encaminhar para ficar no 1-1, o Bragantino vai lá e consegue fazer o seu gol, que foi o gol da virada. Ficou 2-1 no final do placar. Realmente o Palmeiras, na minha visão, a essa altura do campeonato, já dá adeus ao título, porque eu acho que dificilmente vai conseguir fazer com que o Botafogo perca tantos pontos em sequência, porque apesar do Palmeiras estar confrontando com o Botafogo, agora o Palmeiras já está atrás do Bragantino e do Grêmio, o que dificulta muito mais o trabalho do Palmeiras nesse campeonato. Acaba que a diretoria não se planejou direito, na minha opinião, porque em 2018 nós passamos por uma situação extremamente parecida, que o Palmeiras jogava tanto o Brasileiro quanto a Libertadores com chances de título. Então, o que o Palmeiras fez? O Palmeiras optou por jogar grande parte do Campeonato Brasileiro de 2018 com o time reserva e a Libertadores com o time titular. Porém, o time reserva do Palmeiras era extremamente qualificado, o que, na minha visão, nesse ano de 2023 faltou, porque o que o Abel tinha nessa vez era basicamente garotos. Ele não tem como tirar mais esses garotos, ele não tem como fazer esses garotos criarem experiência de uma hora para outra. Então, dentro do que ele pôde fazer, ele fez. O Palmeiras não jogou uma partida ruim, muito embora tenha perdido.
mas os garotos fizeram aquilo que eles conseguiram fazer, não dá para fazer mais. Na minha visão, eu coloco bastante da responsabilidade por essa derrota e a consequente, praticamente, eliminação do Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro em relação a título, digamos assim, a diretoria. Porque eu acho que se o Palmeiras tivesse um plantel um pouco melhor, com reservas que conseguissem manter um mínimo nível necessário para o Palmeiras continuar brigando nas duas frentes, eu tenho certeza que daria para o Palmeiras estar brigando, porque em 2018 o Palmeiras acaba não conseguindo vencer a Libertadores, ironicamente eliminado pelo Boca Juniors, o que eu espero que não aconteça nesse ano, mas como fez esse bom trabalho no Brasileiro com as reservas, então pôde se sagrar o campeão brasileiro de 2018. E eu imaginava que poderia acontecer algo parecido esse ano, porque a gente colocar todas as nossas esperanças num único jogo, eu acho muito arriscado, porque, óbvio, a gente pode ficar muito feliz, pode conseguir o título da Libertadores, porém, basta uma jogada que não se encaixe, ou um gol que o Boca Juniors ache, acabou o nosso ano. Aí é só planejar o ano que vem para ver se o Palmeiras consegue ganhar algum título. Na minha visão, o planejamento desse ano foi totalmente equivocado. Isso tem que ser dito, porque o Palmeiras deveria ter um jogo que mantesse pelo menos o nível, tanto os titulares quanto as reservas, igual foi em 2018. Então, eu discordo da diretoria da maneira que ela encaminhou o planejamento desse ano, porém, agora nos resta só torcer para a Libertadores mesmo, para que o Palmeiras consiga fazer um bom jogo contra o Boca Juniors e que o Palmeiras consiga essa classificação e, consequentemente, vá para a final e ganhe esse título. Mas nós temos que repensar esse tipo de planejamento para o ano que vem. Agora eu quero saber um pouquinho mais da sua opinião. O que você achou desse jogo? Quais são as suas expectativas para a Libertadores? E como você acha que a diretoria planejou esse ano? Você acha que ela foi bem ou foi mal? Fala para mim nos comentários, pode ser? Um abraço. Tchau, tchau.